Olá, povo de Deus, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, 16 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, de 34 a 42 e de João 6, de 1 a 15. Continuamos no contexto do Sinédrio, a corte judaica, formada pelos 71 homens da elite. Não há poder tão coeso que não tenha alguma rachadura. Não há poder imbecil que não tenha alguém que possa ter uma ideia discordante da mediocridade generalizada. Assim, hoje temos o sábio Gamaliel, um fariseu de bom senso. Vejamos sua intervenção no julgamento dos apóstolos. Ergueu-se um homem no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou sair os acusados por alguns momentos e, tomando a palavra, disse: Homens de Israel, tende cuidado com o que ides fazer a esses homens. Nos últimos tempos apareceu Teudas, que se dizia alguém e ao qual seguiram cerca de 400 homens. Ele foi liquidado e todos os seus partidários foram destroçados, reduzidos a nada. Depois dele apareceu também Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e arrastou o povo atrás dele. Morreu igualmente e todos os seus adeptos foram dispersos. E agora digo-vos, não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu empreendimento é dos homens, essa obra acabará por si própria. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los sem correrdes o risco de entrardes em guerra contra Deus. Concordaram então com suas palavras. Trouxeram novamente os apóstolos e, depois de os mandarem açoitar, proibiram-lhes de falar no nome de Jesus e libertaram-nos. Quanto a eles, saíram da sala do sinédrio cheios de alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer vexames por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus, o Messias. Lucas se serviu dos exemplos de movimentos messiânicos frustrados para criar essa narrativa e colocá-las na boca de Gamaliel. Na verdade, a rebelião de Judas, o Galileu, contra Roma aconteceu ali pelos anos 6, 7 da nossa era. Mas a de Teudas era conhecida da época em que Lucas escrevia e tinha acontecido uns 30 anos depois dessa intervenção de Gamaliel. Lucas prescinde dessa questão cronológica e usa os dois movimentos messiânicos fracassados como um argumento para justificar como o movimento cristão, apesar das perseguições, teve um certo espaço para expandir. O argumento de Gamaliel se tornou uma máxima usada até nos dias de hoje. O que é de Deus permanece. Trata-se de um critério que se serve da história da permanência histórica para comprovar a legitimidade de uma proposta. Podemos confrontar esse critério com a sabedoria popular, que diz: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Porém, o bem que tem raízes em Deus é permanente e vencedor, como nos provou Jesus, vencendo a morte e vivendo no meio de nós como ressuscitado. Nosso texto termina hoje mostrando a alegria e satisfação dos apóstolos por terem sido dignos de açoites e perseguições por causa da boa nova, por causa de Jesus. Aos poucos, os apóstolos vão vivendo situações que lhes esclarecem, com o auxílio do Espírito Santo, as palavras de Jesus. Jesus já havia lhes dito que eles seriam perseguidos, até mesmo pelos de casa, pelos da própria família. Também ser perseguido por causa de Jesus fazia parte das bem-aventuranças. É exatamente o que estava acontecendo com os apóstolos.
sendo felizes por causa da concretização das palavras de Deus na vida deles. João 6, de 1 a 15. Começamos hoje a leitura do grande capítulo de João, 71 versículos que nos apresentam 2 dos 7 sinais de Jesus, segundo o quarto evangelho, e o longo discurso eucarístico de Jesus sobre o pão da vida. Esse capítulo será o nosso companheiro por mais de uma semana. Hoje temos o relato do quarto sinal, a partilha dos pães. Ouçamos, Jesus partiu para outra margem do lago da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão porque presenciavam os sinais miraculosos que realizava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava a aproximar-se a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo o olhar e reparando que uma grande multidão viera ter com ele, Jesus disse então a Filipe: onde havemos de comprar pão para essa gente comer? Dizia isto para o pôr à prova, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não chegam para cada um comer um bocadinho. Disse-lhe um dos seus discípulos, André, que era irmão de Simão Pedro: tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Ora, havia muita erva no local. Os homens sentaram-se, pois em número de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes. E eles comeram quanto quiseram. Quando se saciaram, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos então e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham estado a comer. Aquela gente, ao ver o sinal milagroso que Jesus tinha feito, dizia: esse é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Por isso, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se de novo sozinho para o monte. Com esse sinal abre-se o capítulo 6, que culminará com o discurso sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida que sacia a fome de todos os que dele se aproximam. E Jesus propõe a missão da sua comunidade, ser sinal do amor generoso de Deus, assegurando para todos a possibilidade de subsistência e dignidade. A segurança da subsistência não está no muito que poucos possuem e retêm para si, mas no pouco de cada um que é repartido entre todos. A garantia da dignidade não se encontra no poder de um líder que manda, mas no serviço de cada um que organiza a comunidade para o bem de todos. Quem tem mentalidade afeita a milagres pode ficar extasiado frente às ações de Jesus. Mas quem entende que a continuidade da ação de Jesus depende de nós, pensa diferente. Ele não é mágico. João não chama nenhuma ação de Jesus de milagre, e sim de sinais, para que continuemos a ser sinais da presença de Jesus na história. O sinal da partilha é evidente e contrasta com essa sociedade que concentra rendas, aumenta as desigualdades e se alimenta do espírito egoísta que tanto nos separa. Façamos os nossos esforços para desencadear processos de construção de uma sociedade da partilha. Então, ao invés de ficarmos apegados aos detalhes desse sinal belíssimo de Jesus, tomemos o seu conteúdo, que nos chama responsabilidade para a partilha. E é impressionante como os pobres aprendem a partilhar aquilo que têm, na simplicidade.
E os ricos, infelizmente, ficam contando o vil metal para ver se aumenta, se aumenta, se aumenta. Então o Evangelho vai direto na prática dos pobres e assim a gente percebe que ele continua realizando sinais da sua presença no meio da gente. É Jesus ressuscitado que parte o pão conosco. Um beijo no seu coração.